Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um Americana Tech Conf. Esse é o terceiro ano que a gente está aí fazendo o evento normalmente é presencial, e por causa da pandemia esse ano a gente acabou trazendo ele para o formato online. Meu nome é Mariana e eu sou uma das hosts do evento de hoje. Bom dia, pessoal. Eu sou a Elisângela, estou aqui junto com a Mari, também nesse terceiro ano de Americana Tech Conf. Como ela disse, a gente está online esse ano, mas a intenção é sempre fazer as pessoas se relacionarem, fazerem um network. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar e-mail para a gente, para o palestrante, todo mundo vai deixar seus contatos. Vamos trocar conhecimento e trocar amizades também, network. E hoje o dia inteiro cheio de palestras. Tem pessoas que já palestraram com a gente e estão retornando aqui. Isso é muito legal, porque mostra que o pessoal gosta do evento. Então, mais alguma coisa, Mari? A gente pode startar? Vamos começar assim. Hoje o tema da nossa primeira palestra aí é Serviços Cognitivos do Azure. E o nosso palestrante é o Nizola, ele é analista de sistemas aí na INEP, ele atua como desenvolvedor sênior lá na Dextra, é professor de tecnologia na ETEC há mais de 10 anos, ele tem mais de 28 anos de experiência no mercado aí, e hoje ele está focado em .NET. E também é palestrante e fundador do Itu Developers. Depois, acho que no final da apresentação, ele também deixa um linkzinho aí para vocês acessarem a comunidade dele. Então, chamando aí, podem mandar dúvidas no chat a qualquer momento e no final ele vai responder. Chamando aí, então, nosso convidado, o Márcio Nizola. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aí fazendo a abertura desse evento. Hoje estamos aí para falar um pouquinho de desenvolvimento. Meu nome é Márcio Nizola, sou aqui da cidade de Itu. Aqui em Itu também temos aí nossa comunidade, como a Elisângela falou, já vou mostrar para vocês. Hoje o assunto do dia vai ser computação cognitiva. Então, vou começar a nossa apresentação para vocês, mostrando aí um pouquinho sobre esse tema que é bastante complexo, né? Então, primeiro vou me apresentar para vocês. Sou desenvolvedor sênior e professor. Trabalho hoje na Dextra, também na ETEC de Itu. Venho programando desde há muito tempo, né? Eu fiz primeiro curso em 89, tive bastante contato com várias linguagens e tudo mais. Vocês podem ver aí embaixo, né? São, nesse longo tempo, muitas linguagens, muitas tecnologias que foram ficando para trás, né? E hoje eu foco muito em .NET, é a minha principal tecnologia. Sou bem entusiasta aí dessa história de aplicações Microsoft e seguir nessa linha. Nós temos a nossa comunidade, o Itu Developers, a gente faz também eventos, está aberto aí no meetup.com para quem quiser se inscrever. Depois, ao final, eu passo novamente o link para vocês. Infelizmente, temos sido só virtual, mas sempre voltaremos aí com eventos assim que for liberado. Então, hoje nosso tema vai falar de identificação e qualificação de imagens usando o Azure Cognitive Services, tá? Essa é a plataforma da Microsoft para inteligência artificial. Então, um pouquinho sobre IA, né? Então, um dos maiores desafios quando a gente vai trabalhar com inteligência artificial é treinar essa própria inteligência artificial, porque ela vai trazer para nós a identificação de figuras, e essas figuras não são lineares, né? Nós não temos uma coisa perfeita, idêntica. Nós vamos citar, por exemplo, um cachorro, né? Nós temos aqui um desenho de um cachorro de uma raça específica, mas nós temos um monte de rostos diferentes aqui. Então, todos esses são cachorros. Mas se eu botasse aí no meio um gato, qual ia ser a dificuldade dessa inteligência artificial para achar um gato aí no meio?
Então, esse é um dos principais desafios, a gente tem que treinar essa inteligência. E outra, esse animal ele está em movimento, ele não está parado. Então, nós temos muitos ângulos, muitas nuances dessa imagem, e além do que, ele não segue um padrão, porque tem inúmeras cores. Qual seria a diferença de eu colocar aí um outro animal no meio, um lobo, por exemplo, um coelho? Então, é muito difícil treinar uma inteligência artificial. E aí os serviços cognitivos da Microsoft, usando a plataforma Azure, eles vêm para deixar isso ao alcance de todos. Porque eles não exigem essa experiência do machine learning. Se eu fosse treinar uma inteligência artificial, eu teria um custo muito alto. Eu teria que dar um input de milhares e milhares de imagens até que eu treinasse essa inteligência artificial para saber, por exemplo, que era um cachorro. Mas aí no outro dia eu vou lá e coloco um peixe. Como é que eu vou identificar que peixe que é? Eu teria que colocar inúmeras imagens para identificar que tipo de peixe seria, o que é exatamente um peixe, né? Então, com esse serviço cognitivo, só é necessário uma chamada para a API para inserir essa funcionalidade. E ele tem muitas funcionalidades. Então, ele pode ver, ouvir, falar, pesquisar, entender o conteúdo de textos, né? Então, os serviços cognitivos do Azure foram divididos em 5 principais temas. A gente tem aí o tema de decisão, visão, fala, idioma e pesquisa da web. Então, a gente tem essas 5 faixas diferentes onde a gente pode atuar para usar essa ferramenta e sem ter um maior esforço. É só chamar uma API e ela já vai estar respondendo para nós. Então, eu destaquei alguns serviços, entrei no site da Microsoft para pegar quais são as últimas novidades e tecnologias para a gente poder estar mostrando. Alguns são serviços novos, principalmente esses que estão escritos aí versão prévia, porque foram lançados recentemente. Então, nós temos aí nos serviços de decisão, o que ele tem de decisão e como a gente pode usar isso na vida, né? O de decisão, ele pode detectar conteúdo ofensivo ou indesejado. Isso é muito bom quando a gente tem sites públicos, né? Onde a gente pode usar essa inteligência para avaliar. Tem detector de anomalias, ele pode identificar quando a gente tem um padrão de alguma informação, se há alguma anomalia no meio, por exemplo, usar para identificar aí linha de produção, algumas coisas desse tipo, né? Ele tem experiências personalizadas também para esse tipo de decisão, a gente pode programar, né? Tem os serviços cognitivos do idioma. Como é que funciona isso do idioma? O idioma ele pode detectar análise de texto, onde ele vê frases-chave, entidades que estão ali no texto, né? Então ele é capaz de entender dentro de um idioma. Ele faz leitura avançada, então ele pode ajudar leitores com dificuldade para entender um texto usando indicações visuais, áudio e tudo mais. Ele tem essa parte de pergunta e resposta, que é o QNA Maker. Então, a gente pode programar aplicativos de pergunta e resposta sobre dados que eu tenho dentro de um determinado texto, que ele serve também para fazer tipo de joguinho, né? Reconhecimento vocal. Eu posso conhecer um idioma, fazer uma identificação falada de algumas coisas, usando bots, dispositivos de IoT. Então, ele é capaz de reconhecer a voz humana e fazer essa tradução para texto, né? Ele tem o tradutor também, que é capaz de detectar e traduzir 60 idiomas diferentes. Isso é muito bacana, né? Porque a gente pode criar múltiplas aplicações com isso, inclusive usar isso em aplicativos de celular e tudo mais para poder fazer traduções online, né? Ele tem aí conversão de fala em texto, que ela transcreve a fala em texto pesquisável e legível. Tem a conversão de texto em fala, que é o contrário, né? Então, a gente poderia criar aplicações aí usando esse serviço para quem tem dificuldade auditiva, e aí ele vai trazer essa conversão. Além disso, eu posso juntar os 2 primeiros serviços aí dessa tela, mais um tradutor e criar uma tradução online. Por que não, né? Então, converto um texto em fala ou fala para texto e, além disso, eu aplico tradução em cima. Então, é muito legal. A gente pode fazer um mix de serviços aí
e trazer experiência legal para o usuário. E tem essa versão prévia aí de reconhecimento do locutor. Ele é capaz de identificar quem está falando com base no áudio. Se eu tiver amostras de voz de umas pessoas, ele é capaz de identificar quem está falando. Então, se eu tiver um vídeo, por exemplo, eu posso fazer uma legenda e ele ser capaz de já legendar dizendo quem falou cada trecho e tudo mais. Isso é muito bom, é uma parte que se fosse usar humanos para fazer, seria muito trabalho aí, né? Aí entra na fase do serviço de visão, que é onde nós vamos trabalhar também, né? Então, no serviço de visão, ele tem aí a pesquisa de visão computacional, que ele analisa o conteúdo de imagens, vai ser o foco da nossa palestra de hoje. Então, é capaz de ver tudo que tem dentro de uma imagem. Nós somos capazes de reconhecer formulários, então ele é capaz de extrair texto, chaves de par-valor, tabelas de documentos. Eu fiz alguns testes já com notas fiscais, recibos. Se a gente limitar certinho como ele vai interpretar esses textos, é capaz de fazer interpretação de recibos tranquilamente, notas fiscais. Então a gente consegue dar um input para sistemas através de imagens, né? Isso é bem bacana, porque muita empresa tem esse trabalho aí de fazer importação de recibos, por exemplo, para ressarcir funcionário de despesa, coisa do tipo. A gente já pode ter uma pré-visualização disso com os valores. Reconhecimento de tinta digital, que é uma versão prévia aqui para reconhecer tinta digital, manuscrito, identificar formas, né? Tem a parte de indexação de vídeos. Ele analisa canais de áudio e visual de um vídeo, indexa o conteúdo, então ele é capaz de interpretar esses vídeos e fazer uma indexação, né? E ainda assim, se nenhum desses serviços prontos, empacotados funcionar, ele permite que a gente customize o reconhecimento de imagens para a necessidade nossa de negócio. Inclusive, eu preparando essa palestra, vi um novo serviço que eles fizeram, baseado aí na experiência de loja, onde a gente vai examinar o distanciamento das pessoas e tudo mais, para ajudar nessa história de Covid também e tudo mais. Além disso, ele fala de pesquisa na web. Nós temos aí bastante ferramentas para pesquisa. A Microsoft focou muito nisso. Apesar de ninguém usar o Bing para fazer pesquisa quase, né? É um buscador quase esquecido. Ele é a base desse serviço. Então, ele tem pesquisa de imagens usando o Bing. Ele tem pesquisa de notícias usando o Bing. Ele tem pesquisa de vídeo, a gente pode encontrar recursos de pesquisa em vídeos, tudo mais, né? Ele tem também a pesquisa web do Bing para ajudar. Ele faz uma busca sem anúncio, com reconhecimento da localização e tudo mais. Além disso, ainda tem mais uma gama de serviços web, para ver como a Microsoft focou muito nisso, né? Ela tem pesquisas personalizadas, onde a gente pode personalizar o que vai ser pesquisado e tudo mais. Ela tem a pesquisa visual, então os usuários vão poder fazer pesquisa usando imagens, né? É muito similar ao que o Google já faz no próprio portal do Google, onde a gente pode subir uma imagem e pesquisar similares, né? Ele tem a parte de sugestão automática, então ele pode concluir consulta de um modo mais rápido, ajudando o usuário com preenchimento automático. E tem a verificação ortográfica do Bing. Então ele pode identificar e corrigir palavras, falas, procurar nomes, sinônimos e tudo mais. Então a Microsoft investiu muito também nessa parte aí de pesquisa web. A gente pode ter uma aplicação que consulta esse serviço e disponibiliza uma experiência melhor para os usuários, né? Então nós vamos falar do tema base de hoje nosso, que é o serviço cognitivo, né? Para a parte de vídeo, que eu achei e foquei minhas pesquisas nele em função de alguns trabalhos que eu fiz, e foi identificado que é uma das partes mais legais aí para trabalhar, fora que também o de fala também dá bastante experiência para nós, que pode ser posta em funcionalidades práticas mesmo, né? Então, essa parte de vídeos, ela consegue identificar palavras-chave e elementos importantes em vídeos. Ele devolve uma descrição breve desse vídeo, ou seja, ele é capaz de, inclusive, descrever o que o vídeo tá trazendo, né? Combinada com reconhecimento de voz, ela dá uma visão completa do que acontece em um vídeo.
e ela é mais veloz do que se fosse executada por humanos. Se a gente parar para pensar nas aplicações dessa indexação, é muito importante, principalmente no que diz respeito a conteúdos ofensivos, coisas que não estão dentro das políticas de algum site. Esse serviço ele vai trazer uma análise muito mais rápida, pode ser um pré-filtro para disponibilização de vídeos, por exemplo, se o YouTube usasse isso, poderia já filtrar vídeos ofensivos e tudo mais, algo desse tipo, né? Eu achei muito bacana porque ele é muito mais rápido do que usar humanos, né? E o custo vai ser mais baixo também. Então, nos serviços de fala, eu destaquei aqui um pouquinho sobre ele, né? Que a gente pode fazer aplicações onde ele é capaz de reconhecer vários idiomas, transcrever áudios, adicionar funcionalidades de aplicativos de telefone e tudo mais, a gente consegue criar perfis de fala. As aplicações conversam com o cliente em tempo real, permitindo fazer uns chatbots melhores, né? Chatbot eu acho muito impessoal, aquela coisa de ser tudo por texto. De repente a gente pode fazer um serviço que comunique com o usuário, né? Usando a fala e tudo mais. Acho que essa é uma tendência para os próximos anos, né? Moderação de conteúdo. Esse serviço que a gente vai usar de imagens pode ser usado para moderação, mas ele também tem aqui um serviço próprio cognitivo para moderar conteúdos, né? Então, é interessante destacar isso para vocês, que a gente pode considerar esse serviço aí como uma base para alguns sites, coisas públicas também, né? Então, considerando que a boa parte das informações vem de texto, imagem, vídeo, a gente precisa fazer esse acompanhamento para não ter conteúdo compartilhado de forma indesejada, né? Coisas que não são dentro das políticas dos sites, né? Então, esse serviço cognitivo, ele vai moderar tudo aquilo que o pessoal coloca num site que for definido para nós como negativo. A gente pode especificar vários temas que não são apropriados e ele vai conseguir moderar esse conteúdo, e baseado nas imagens, texto, voz, tudo mais, o que tiver que não seja dentro das práticas, ele consegue filtrar. Então a gente tem toda essa gama de serviços aí disponíveis para estar consumindo. Outro serviço que eu destaquei, que é bastante importante, é a análise de textos. Ele consegue fazer análise linguística dos textos, ele consegue ter uma precisão bem grande, ele consegue ver tipos diferentes de texto, contextos que eles aparecem, decifrar o que o usuário quis dizer, ele consegue reconhecer emoções aplicadas a textos, ela é inteligente, reconhece gírias, homônimos, nome de marca no meio, né? E consegue discernir o que uma palavra quer dizer dentro de um contexto. Então, isso vem sendo aplicado em análise de texto, fora do Brasil principalmente, muito em legislação, para conseguir entender algumas nuances de legislação aplicado à base jurídica e tudo mais. Então, esse serviço cognitivo ele vem evoluindo muito aí. O serviço de busca, o que ele nos diz aí, um dos maiores destaques? Ele é capaz de responder a perguntas consultando informações da internet. Então, é legal que a gente pode criar uma aplicação onde, em casos de dúvidas e tudo mais, ele consulte uma base, né? Então, ele traz respostas imediatas para termos que não estão incluídos no nosso banco de dados, ele pode acessar vídeo, foto, tudo o que tiver disponível na web. Serviços de localização, então, se a gente tem uma equipe de logística, ele pode agregar isso a uma aplicação e trazer serviços diferenciados, né? E ela pode responder dúvidas, como, por exemplo, qual a altura do Empire State em segundos, né? Então, vamos falar agora do nosso foco de hoje, que é a visão computacional. Então, a visão computacional, ela é a mais avançada do mercado, segundo a Microsoft. Ela traz para nós um serviço assim bem amplo. Ele consegue reconhecer faces, identificar áreas em textos, em fotografias, gerar descrições a partir delas. Ela consegue identificar emoções nas imagens a partir de expressões faciais. Ela consegue classificar as imagens, reconhecer caligrafia, identificar celebridades, pontos turísticos. Tem várias capacidades aí dentro da ferramenta, né?
Eu fiz um teste dentro do portal, coloquei uma foto minha lá, no próprio portal da Microsoft, vocês estão vendo o endereço aí abaixo, né? Então ele faz uma análise instantânea dessa imagem. Você sobe a imagem ali se quiser brincar, depois vou mostrar para vocês o portal e o que a gente pode fazer, né? E ele traz para nós um conteúdo já no formato JSON, para que a gente possa importar pelas nossas aplicações. Então, quando eu subir essa imagem, ele já detecta aqui que é uma foto de pessoa, ele coloca aqui detalhes, se fosse uma celebridade, traria aqui o nome dessa celebridade, vocês vão ver que algumas imagens que eu subi lá, tem celebridades, ele conseguiu identificar, né? Ele verifica se é um conteúdo adulto aqui, no caso ele não devolveu nada nessa análise. As tags que ele identificou na imagem, que é uma pessoa, 98%, é uma face humana, se está sorrindo, 95%, e aí ele traz uma imensa gama de tags que ele identificou nessa imagem. Vamos ver depois nas demonstrações que tem muita coisa para ser analisada aí, e ele traz um conteúdo bem farto. Eu subi uma outra imagem, peguei uma imagem aí de pesca do artista aqui, né? E só para ver o que ele era capaz de identificar nessa imagem. Então, nessa imagem, ele foi capaz de identificar os objetos também. E aí, o que entra que é legal, ele marcou os retângulos. Quando ele devolve para nós aqui, vocês podem ver que ele detecta em cada retângulo objetos. Então, ele consegue ver que um objeto é peixe, um outro objeto aqui é peixe também, ele identificou pessoa, plantas, ele identificou um monte de coisa e ele nos traz já delimitado. Então, qual é a importância dessa ferramenta nisso? Se eu quisesse destacar apenas os objetos e cortá-los, eu já tenho o retângulo aqui da imagem de cada um. Então, se eu quiser pegar essa imagem, cortar em pedacinhos, eu posso pegar essa imagem e adicionar observações a ela. Por exemplo, se for um conteúdo que eu não quero mostrar esse peixe, por exemplo, eu coloco uma tarja preta em cima. Então, ele permite que a gente faça muitos tratamentos diferentes em cima dessa imagem só com a análise que ele fez, né? Isso é muito legal. Outra coisa que ele tem dentro da ferramenta, está lá disponível no portal para vocês brincarem, é o reconhecimento óptico de caracteres. Então, essa imagem de demonstração que a própria Microsoft colocou lá, ela tem aqui, sorry, have a nice day. Ele conseguiu pegar todos os diálogos que estão nesse desenho. Então, se fosse, por exemplo, uma revistinha em quadrinhos, que tem lá seus textos e tudo mais, ele conseguiria identificar isso. Isso é muito bom, é um nível bem alto e para a gente treinar essa ferramenta seria muito trabalhoso chegar nesse nível, né? Mas nem tudo são flores, pessoal, porque a gente tem dentro da visão computacional alguns problemas. Ele tem aí pequenas variações na imagem que levam a interpretações diferentes, como eu disse lá no começo, mostrando aquela imagem do cachorrinho, né? Muitas vezes a gente leva uma imagem para a nuvem, ela não vai ter o mesmo tipo de interpretação. A visão pode ser ambígua, né? Ela vai ter algumas nuances aí no meio que ela não vai entender. Elementos estranhos na foto pioram a identificação, então às vezes a gente vai subir uma foto com algum elemento estranho, ele vai trazer alguma identificação errônea ali, e nem tudo é identificado corretamente. Isso, infelizmente, ainda está evoluindo, mas aos poucos eu venho vendo isso há um ano e pouquinho, e eu venho vendo que cada vez essa ferramenta está ficando melhor. É óbvio que por trás dos bastidores eles trabalham com a própria análise que ela já faz hoje para melhorar, porque a inteligência artificial ela é retroalimentada. Apesar de nos termos da Microsoft dizer que essas imagens não são usadas para melhoria, que elas não ficam armazenadas e tudo mais, o próprio serviço deve se retroalimentar, né? Isso faz parte de qualquer inteligência artificial. Tem muitas empresas que usam isso, então vocês vão ver aí, isso foi retirado do site da própria Microsoft, onde a gente tem aí empresas de ponta usando, né? A gente tem Uber, tem aí empresas que fazem uso disso diariamente, né? Essa Pivohead tem inclusive um óculos que usa inteligência artificial para algumas coisas. Eu dei uma olhada em um pouquinho nesses caras, é bem bacana, tem muita empresa usando esses serviços aí. E vamos falar sobre exemplo, então. Vamos falar de código, que é o que o pessoal gosta, né?
Então, eu montei um exemplo usando o .NET Core para poder fazer o teste dessa funcionalidade. Então, eu criei um simples projeto .NET MVC, que quando o usuário acessa, é atribuído uma chave única e permite fazer o upload dessas imagens que você quer se submeter aos serviços cognitivos. Então, eu usei 4 serviços do Azure para demonstrar para vocês. Eu usei a computação cognitiva, eu usei o storage, eu usei o SQL Server e usei o Web App, que é o aplicativo mesmo da Microsoft. Então, a estrutura ficou mais ou menos assim. Eu tenho o meu App Service, que vai fazer o upload dos nomes de arquivos para SQL Server, a fim de indexar esses nomes. Eu subo os dados para um Azure Storage, onde eu vou guardar as imagens no storage. E aí eu uso o app aqui de serviço cognitivo para fazer a análise. Eu envio os dados da imagem para ele e ele devolve para mim a análise desses dados, tá? Então eu usei 4 só para demonstrar que realmente a gente consegue, na própria estrutura da nuvem, estar usando os 4 serviços para dar uma solução para o nosso projeto. Dentro desse projeto, o que eu usei de serviço na nuvem? Eu configurei todos esses serviços que estão aí, são ligados aí a essa aplicação. Então, eu tenho o plano de serviço, que é comum quando a gente monta um determinado serviço, ele ter um plano de serviço lá, que ele vai especificar a parte de cobrança, de quais são os limites que eu vou ter ali e tudo mais. Eu montei um SQL Server com o seu banco de dados. Automaticamente, quando a gente cria um banco de dados, ele força que nós criemos um server para essa aplicação. Então, eu tenho o SQL Server e o banco de dados. Eu montei aqui um storage, que seria a nossa conta de armazenamento, onde vai guardar essas imagens. Eu montei aqui o serviço cognitivo, a Nizola Cognitive, é o serviço em si, e eu montei esse Nizola MVC, que é o serviço de aplicativo. Então, nossa aplicação .NET Core roda aqui. São os 4 serviços criados no Azure. Falando um pouquinho de Azure para vocês, né? O Azure ele possui uma facilidade para quem quer testar, usar e brincar com ele, que é a parte da conta gratuita. Quando a gente cria uma conta no Azure, ele cria uma camada gratuita e dá para nós um crédito para ser usado na nuvem durante 30 dias. Esse crédito permite que eu crie um SQL Server, crie máquinas virtuais, possa consumir os serviços e depois desses 30 dias, ele ainda deixa alguns serviços gratuitos disponíveis. Nem todos, mas alguns permitem ainda usar depois desses 30 dias. Por isso, na tela aí, eu estou demonstrando para vocês que ele fala, né, que são 12 meses de serviço gratuitos, mas o crédito de 800 e poucos reais, ele vai encerrar dentro de 30 dias. Então, dá para a gente criar uma conta lá, brincar durante esses 30 dias e consumir todo esse crédito. Ele não é cumulativo, então se eu não usar em 30 dias, acabou. Isso está disponível para qualquer um, você vai lá, faz seu cadastro, coloca o cartão de crédito só para ele validar esse cartão, mas ao fim do período gratuito ele não vai faturar nada, a não ser que você contrate um plano de serviço para realmente estar cobrando sobre esses serviços. Então está disponível para qualquer um brincar, tá? Então, como é que eu faço essa contratação lá dentro e tudo mais? Como é que eu vou entender esses serviços? Pessoal, dentro do Azure, ele tem documentação farta de todos esses serviços. Então, falando um pouquinho sobre cada um que a gente usou, eu usei o storage. O storage na Microsoft, no Azure, ele é dividido em 4 serviços diferentes dentro dele. Nós temos o storage para arquivos, que é o file. Eu tenho aqui o Queue, que é para filas, eu posso gerenciar filas também, é um serviço bem simples de fila, mas atende às principais aplicações que a gente precisa aí no dia a dia. Tem um serviço de table, onde ele vai guardar tabelas lá. Se eu não precisasse de um banco de dados, por exemplo, eu quisesse, até essa própria aplicação poderia ter usado o Azure Tables. Por que não? Em vez de usar o SQL Server, eu contrato aqui um table e vou colocando novas linhas nessa tabela. É uma alternativa aí para a gente não ter que contratar banco de dados se a aplicação for muito simples. E eu tenho o serviço Blob. Eu usei o Blob porque os arquivos de imagem são maiores, eu não usei o file. Quando a gente trabalha com o Azure Storage, nós podemos
usar os pacotes Nugget disponíveis e tudo mais. Eu usei um pacote Nugget que era usado há um ano atrás, até outubro desse ano. Esse pacote era válido, um dos que eu sempre usei. Hoje eu pesquisei para ver dentro da documentação, já tem uma segmentação. Se a gente for usar pacotes nuggets novos, eu vou ter um pacote para file, um para queue, um para table e um para blob. Já estão atualizando o serviço. Quando a gente lida com o Azure, é muito rápida a atualização, então é legal a gente sempre ver a documentação para estar se atualizando, porque de um tempo para cá, eu fiz uma palestra em setembro, ainda não tinha essa ferramenta separada, e agora já tem separado, tá? Eu tenho o SQL Server, que por si só já sabemos o que se trata, né? Que é um banco de dados, SQL na nuvem. Ele vai criar para nós pequenas nós aí para colocação do banco de dados. Eu posso, sem ter que contratar um servidor mesmo de fato, ir lá instalar a aplicação, é só mandar criar o banco, ele já vai lá e instancia para nós um banco de dados. Tem o serviço de aplicativo, que isso vocês, programando em .NET ou qualquer outra tecnologia, podem consumir. Eu já fiz casos com PHP, com .NET, é usado para Node também, e outras tecnologias. O Azure App Service, ele possui aplicativos web, é o suporte dele, mobile, apps, né, que seriam as nossas APIs aí. Se eu construir apenas uma API, eu posso subir na nuvem, e tem o Logic Web Apps também, que é uma outra feature desse serviço. Então a gente pode colocar qualquer tipo de aplicação aí usando o Azure App Service, inclusive site estático, apesar de que os sites estáticos agora possuem também uma camada gratuita para sites estáticos. Então, como é que a gente estruturou essa aplicação aí? Eu tenho aí pacotes Nugget na minha aplicação, que eu precisei usar, que foram o Azure Cognitive Vision Computer Vision, e eu usei Windows Azure Storage. Como eu falei para vocês, esse pacote Windows Azure Storage agora vai ser segmentado em Azure Storage File, Queue e blob e table separadamente, tá? As referências estão aqui para quem quiser dar uma olhada nos pacotes, né? E como é que eu contrato? No portal Azure é muito simples. A gente estando logado lá, é só logar aqui e escolher quais serviços eu quero dentro desse marketplace, tá? Os serviços cognitivos agora, eles têm um único ponto de contratação. Antigamente, a gente podia clicar em cada item desse separado e contratá-lo, mas eu não preciso mais. Eu posso só contratar esse primeiro e é uma única API que responde a tudo. Eles já evoluíram nesse ponto. Esse foi o serviço que nós usamos no projeto, que é o serviço cognitivo. Então, se vocês forem fazer a contratação lá, ele dá toda a descrição aqui e tudo mais. Então, agora é aquela hora, né, que gela a barriga de todo mundo, que é a hora da demo, onde a gente vai poder demonstrar essa aplicação e fazer os testes aí. Então, eu vou alternar aqui para meu .NET e mostrar para vocês um pouquinho de código, que é isso que todo dev gosta de ver, né? Então, pessoal, eu fiz aqui uma estrutura de aplicação com 3 projetinhos aqui. Então, eu fiz aqui um projeto de storage, onde eu criei aqui uma configuraçãozinha básica do meu storage para ler a config, né? Um modelinho para ler config, e eu tenho aqui o serviço de storage. Eu peguei exatamente como a documentação da Microsoft mostra lá, sem criar nada diferente, e eu criei aqui um serviço para upload file to storage, onde eu levo, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom disso, acho que fica melhor para vocês. Então eu criei um upload file to storage, que é um método para levar esse arquivo para o storage. Eu criei um outro aqui, blob URL, que eu não usei nesse projeto, foi para outros projetos, e o delete, para eu apagar um blob lá da nuvem, e o get thumbnail URL, que nesse projeto eu nem usei. Se vocês quiserem depois baixar o projeto, eu vou passar o GitHub para brincar, que eu usei em outros projetos também, tá? Eu criei aqui uma lib para o Azure Cognitive, então aqui
Eu tenho um objeto que é o Picture Analysis Return, que baseado na documentação, eu puxei esse objeto aqui, que é a devolutiva do serviço cognitivo, onde ele traz para nós uma mensagem. Ela tem aqui a mensagem, o nome do arquivo, e aqui o objeto de análise, que é nativo da própria biblioteca aqui do Computer Vision, tá? Então eu tenho aqui categorias, adult, color, image type, tudo isso é nativo da própria biblioteca, eu não precisei construir nada, já está pronto. E eu criei aqui um serviço Picture IA Service. Esse serviço aqui, tá? Ele tá bem simplesinho, eu não fiz nada fora do que a documentação nos traz, né? Então eu aqui instancio no seu construtor aqui o serviço de computação visual. Eu criei aqui uma ferramenta Análise Remote Async, que ele analisa uma imagem remota, ou seja, uma imagem que está na nuvem. Eu passo para ela uma URL e os tipos de análise que eu quero. Então, ele vai chegar aqui nesse serviço, ele cria um novo objeto, instancia esse novo objeto para guardar a resposta, né? Ele verifica se a minha string está da URL, ela está bem formada, não é nada fora do padrão. E simplesmente, pessoal, com uma única chamada aqui, ó, essa única chamada faz análise, onde eu passo para ela a URL da imagem e a configuração do que eu quero que seja analisado. Essa configuração é um objeto padrão também da biblioteca, que ele recebe aqui qual é o tipo de imagem, se eu vou usar a API de faces, de adult, de categorias e tudo mais, tá? Isso está na documentação lá. Depois que eu recebo essa análise aqui, eu inclusive tinha aqui um console write line que eu coloquei porque eu rodei isso aqui num console inicialmente, né? E aqui eu jogo a resposta de volta para a aplicação que chamou. Nessa lib eu coloquei para vocês também uma análise local. Se vocês quiserem analisar um arquivo local, ele faz um upload desse arquivo e manda. Então, ele é capaz de imaginar, de analisar essa imagem aqui através de um string. Ao invés de eu mandar o URL da imagem, eu mando o string. Apesar que esse serviço daí é um pouquinho mais lento, uma vez que a imagem vai subir inteira para a nuvem. Ao invés de eu mandar um simples endereço e isso ser resolvido internamente na aplicação, ele vai subir 2, 4, 8, quantos megas tiver minha imagem. Então é um pouco mais pesado, tá? Então, essas duas libs aqui estão bem simples. Eu não usei nem injeção de dependência para consumi-las lá, para que vocês pudessem brincar aí quando baixar esse fonte da forma mais simples. Aqui, simplesmente, eu construí uma aplicação MVC, usei .NET 5 para demonstrar aqui para vocês que já é compatível com .NET 5, tá? E aqui eu criei um objeto bem simples, que é um objeto Picture. Esse objeto Picture aqui, o que ele nos traz? Ele vai armazenar no banco de dados o endereço dessa imagem, ele vai guardar um booleano se ela está no storage ou não, eu pus default aqui para ser storage, qual o status de análise, se ela já foi analisada ou não, ele guarda lá dentro para mim o resultado, e ele tem aqui um user ID, que é o usuário que subiu essa imagem. Por que eu fiz isso? Vocês vão ver rodando a aplicação que vocês vão ter como ver as suas imagens e a imagem de outras pessoas usando. Tem aqui a nossa controller, onde aqui, resumindo na controller, eu tenho o método play, que é onde eu consumi esse serviço. Então, na minha play aqui, eu vou pegar a imagem do banco de dados e vou fazer o teste dela em um determinado momento. Eu peguei aqui os tipos de análise que eu quero, que eu recebo aqui em cima como type, né? Eu filtro aqui os tipos, converto para que o tipo seja dentro de um padrão. Busco no meu contexto do banco de dados qual é a imagem que eu quero, através de um ID, né? Eu estou aqui buscando essa imagem. E aí eu instanciei aqui, de uma forma bem simples, o serviço de Picture IA, da outra camada lá que eu mostrei para vocês, passando o endereço do meu endpoint e a chave. Todo serviço do Azure possui chaves e configurações para ser usado. Então, eu passei essa chave para cá. Vocês vão poder olhar dentro da minha aplicação aqui, no meu App Settings, todas essas chaves. Ó, eu tenho aqui uma chave para o Azure Storage,
eu tenho aqui para Computer Vision, eu tenho aqui as connections string do banco e tudo mais. Então, o Computer Vision, ele obedece a duas chaves aqui. Eu preciso da chave e do endereço do endpoint dele, tá? Então, para a gente ver isso rodando, pessoal, só para finalizar, o que eu fiz aqui, a análise da imagem ela é bem simples. Ó, eu chamo Analyze Remote Async, passando a URL e as features que eu quero, converto o objeto recebido em formato JSON aqui e passo a trabalhar com ele. Mas vamos rodar isso, que é o que todos querem ver, né? Eu vou rodar local aqui, mas depois vou mostrar para vocês que eu tenho um projetinho na nuvem para vocês brincarem com ele também. Aí é aquele momento que a nuvem e o Azure são startados, né? E aí ele já abriu aqui para nós nossa aplicação. Eu coloquei aqui só para brincar um logozinho. Então aqui em My Pictures, se eu clicar aqui em My Pictures, são as imagens que eu já subi na nuvem. Ele vai consultar o banco de dados lá e trazer para mim. Então eu subi uma imagem aqui do Antigo Egito. Se eu colocar aqui o Play, ele aciona aquele método de acesso à imagem. Eu não perdi muito tempo com o layout aqui, tá? Então ele trouxe para mim essa análise aqui do Antigo Egito, que eu subi já na nuvem. Essa imagem aqui traz para nós todas as tags que ele identificou. Então ele colocou ó, um grupo de pirâmides, o captions dele, tá? Ele encontrou aqui como tags céu, outdoor, ruínas. E aqui nessas tags ele descreve 99% que tem céu, outdoor, que é um ambiente externo, que tem pirâmide, que é antigo, e aí uma vasta gama de coisas, ó, que faz parte do patrimônio da Unesco, que é um monumento. Então ele traz arqueologia, ele consegue identificar tudo isso. Essa resposta, ela veio num formato JSON. Então tudo isso está aqui dentro. A gente pode trabalhar de imensas formas diferentes aí. Eu tenho outras imagens que eu subi. Então eu subi uma imagem aqui de uma foto da Liga da Justiça, por exemplo. Ele foi capaz de trazer para mim uma análise aqui, dizendo que é um grupo de pessoas posando num outdoor. E aí nas tags ele trouxe pessoas, cartoon, outdoor, figuras de ficção, ator, super-herói. E aí ele trouxe uma série de análises. Ó, Liga da Justiça, 79%. Avengers, errou, né? Não é o Avengers, 77%. Aí ele trouxe aqui Batman. Capitão América, 69%, não foi capaz de identificar legal. Mas essa é uma das imagens, né? Outra imagem aqui, eu subi uma banda do Black Sabbath para todos verem. Ele foi capaz de pegar aqui a imagem, identificar Tony Iommi, Geezer Butler, Ozzy Osbourne como celebridades, tá? E ele é capaz de identificar no Faces até a idade, ele chuta aqui a idade aproximada das pessoas. Eu subi também uma outra imagem daquele pôster de Wakanda aqui, por exemplo. Então ele foi capaz de identificar os atores, olha, ele achou 2 atores importantes aqui no meio. Ele identificou aqui as figuras, ele traz aqui os objetos, cada um em sua posição, com as coordenadas e tudo mais, né? E para mostrar para vocês como é que isso sobe na prática, eu vou mandar uma imagem, ó, Create New, vou escolher um arquivo qualquer aqui dentro, eu vou pegar um arquivo aqui com a Torre Eiffel. Ao salvar esse arquivo, ele só faz um upload lá para a nuvem, mostrou aqui para mim esse arquivo, eu vou dar um play nele para que faça análise. Então ele foi capaz de identificar aqui instantaneamente, vocês estão vendo, né? O texto que ele encontrou, né? Uma grande torre com uma fonte na frente, com a Torre Eiffel no fundo. Ele identificou aqui um monte de tags aqui,
trouxe todas essas tags importantes, né? Então, mostra aí na prática para vocês o que nossa aplicação é capaz de fazer. Como eu temia o demo na nuvem e não demonstrei antes para vocês, eu trouxe aqui, nessa URL aqui, a versão anterior eu já tinha subido na nuvem e está pronta, né? Que é a mesma aplicação, só que ela não está em .NET 5. Essa aqui foi uma aplicação que eu fiz antes, tá? Então aqui eu tenho Pictures também. Nessa Pictures aqui vocês podem brincar. E aqui eu já tinha subido várias imagens antes, tá? As mesmas imagens. Vocês podem aqui usar o Create New e subir qualquer uma. Ó. Vou mandar aqui uma imagem aqui que pode trazer alguma análise mais bacana deles, né? Essa aqui ela vai ter algumas análises diferentes aí que vocês vão ver. Então, nessa imagem, ó, eu trouxe aqui para ele identificar ó, que há uma possibilidade de conteúdo adulto, ela pode ter algo racial. Esse race dele eu não consegui identificar ainda, tá, como usar da melhor forma, mas ele traz aqui ó, um grupo de pessoas posando em frente a uma motocicleta, e aí ele traz várias coisas aqui, várias tags e tudo mais. Para vocês brincarem, a URL já vai ser exibida aqui, só para mostrar para vocês como é o Azure, né? Então, quando a gente faz o login, essa seria a tela principal dele. Nós temos aqui cada app aqui, então se eu quiser dar uma olhadinha, por exemplo, no Storage, como é que essas imagens ficaram? Eu clico aqui simplesmente em Storage, ele vem aqui, eu posso ir aqui no serviço de Blob, em Containers, e aí, aqui em Containers, eu tenho aqui todas as imagens que subiram nesse container. Então, é uma coisa super fácil de usar, qualquer um pode consumir esses serviços. Esse endereço está disponibilizado para vocês, que eu mostrei, que a gente pode carregar aqui uma imagem, ó. Eu posso inserir aqui uma URL, ou eu posso carregar aqui uma imagem qualquer e ele faz a análise para mim. Ele traz aqui alguns demos já prontos, né, de algumas imagens que a gente faz os testes, está disponível para qualquer um brincar lá na página da Microsoft. Quando vocês trabalharem com Azure, existe a calculadora de preços, que ela vai trazer para vocês o preço de cada serviço, né? Então, o serviço de armazenamento tem seu preço aqui de $3 por um determinado volume. O serviço de computação do banco de dados, ele tem seu preço específico aqui. A gente pode ver várias camadas, identificar certinho, né? O serviço de computação cognitiva aqui, na camada que eu usei está no gratuito, então dá para a gente usar serviço gratuitamente para muito volume. O volume dele é bem grande para a camada gratuita, tá? Ele tem 5.000 transações aqui para a gente brincar, e depois a gente vai subindo aqui, ó, para essa camada ele vai ter 25.000 transações por $3, então dá para a gente usar bastante aí. Tá? Voltando para a nossa apresentação, então, esse é o exemplo aqui do que acontece na nossa aplicaçãozinha, que eu subo análises. Ó, eu subi um carro, por exemplo, ele fez suas análises aqui do carro, mostrou direitinho. Tem aqui celebridades, eu joguei um time da seleção brasileira aqui para ver o resultado, nem eu conheço os jogadores, tá? Mas a computação aqui conseguiu reconhecer a maioria deles, que a nossa seleção hoje em dia está cada dia mais difícil, né? A gente conhecer os jogadores sempre de fora. Esse é um exemplo do JSON que vem para nós o retorno, tá? Então, tá aí. Meu GitHub tá lá com o projeto para quem quiser baixar, observar, ver o que ele tem de bom lá. Podem brincar à vontade. Um pouquinho do que vem aí para frente dessa aplicação. Então, ele tem novas interfaces sendo colocadas. A Microsoft melhorou a parte de análise de textos. Ele tem melhorias no reconhecimento de formulários, ele consegue identificar, trabalhar com 15 novas vozes, então vai dar para vocês analisarem muitas coisas diferentes, né? E aí eu vou abrir espaço para perguntas. Acho que já chegou na nossa hora, né, Elisângela?
Sim, já estamos na hora das perguntas agora. É muito legal, Nisola. Achei bem interessante. O Azure com certeza tá disparado na frente. Tem bastante coisa que a gente nem imagina que existe e ele já está lá trabalhando em cima. E pegando aqui no chat, temos algumas perguntas. Vou mandar a primeira. O senhor Márcio Nisola, brincadeira, acha que a ferramenta ainda tem a melhorar? Com certeza, a parte de análise de imagens, ela ainda traz, vocês puderam até ver na demo ali, que algumas coisas ele ainda falha, mas eu acredito que com o tempo, e também a definição da imagem é muito importante, às vezes a gente sobe uma imagem com uma definição um pouco pobre, ele não tem a mesma resposta, então com certeza isso aí com o tempo vai melhorar muito. Há uma demo rodando no site da Microsoft, que mostra vídeos que eles têm trabalhado, inclusive, para melhoria com relação à análise de ambientes de loja e tudo mais, para distanciamento. Então, eles estão trabalhando muito nisso. Tem melhorado todo dia. Bem interessante. Mais uma aqui. É possível usar o modelo do TensorFlow do Azure Cognitive Services? Essa eu vou ficar devendo. Eu posso, até peço para, eu vou deixar meu GitHub, meu LinkedIn no final aí, tudo mais. Peço para a pessoa, se puder, mandar para mim no LinkedIn. Eu dou essa resposta depois, com certeza, que eu ainda não trabalhei com TensorFlow usando, mas eu dou uma pesquisada, sem dúvida. Beleza. E eu também tenho uma aqui, uma pergunta mais pessoal, assim, de um exemplo legal que no mundo real que você usaria o Azure Cognitive. Como que Então, seria? esse serviço eu descobri há um tempo atrás com um projeto que eu fiz, uma consultoria. O pessoal tinha um site onde tinha classificados e andou entrando muita gente, por exemplo, eram classificados de carro e o pessoal começava a pôr anúncio que não tinha nada a ver com carro, começou a colocar até imagem de coisa que não era correto, conteúdo sexual e tudo mais. Então, eles colocaram uma equipe para analisar a imagem. Daí o cara falou, poxa, mas vem umas coisas para analisar, eu vou ter que colocar muita gente trabalhar. O que eu faço? Falei, ó, primeiro nível, você coloca essa análise com o Cognitive. Aí você usa, vê, se foi identificado que é um carro, você manda a bala, vai para o site. Se não for carro, aí você passa para o filtro. E aí o pessoal fez o projeto, tudo, eu dei essa consultoria, e com o tempo eles foram aprimorando para identificar conteúdo sexual, conteúdo, inclusive começaram a pôr produto Jequiti no meio do site, coisa que não tinha nada a ver, ele foi cortando, porque identificava que tinha lá produto de beleza, coisa que não tinha nada a ver. Então esse foi um dos usos. Mas tem múltiplas usabilidades. Por exemplo, a gente quer cortar a imagem, é muito mais fácil, como aquela imagem do peixe que eu mostrei. Você identifica cada bloco e pode tirar pedaços ali de dentro. Então fica bem mais fácil. Uhum. Bem interessante. Acho que daqui para frente a gente vai ter muitas usabilidades para esse tipo de serviço, né? Com o mundo ficando cada vez mais digital. Com certeza. Pessoal, eu vou deixar aqui para vocês referência dos links que eu usei aí para construir esse exemplo. Aqui também tem o link da Itu Developers com nossa comunidade no Facebook, no meetup.com, o meu GitHub para que vocês possam acessar e pegar esse código-fonte. Até sugiro que vocês brinquem mesmo com a aplicação, construam lá coisas novas e façam bastante experimentos, tragam aí para a comunidade coisas novas que podem ser feitas. Eu mesmo estou planejando usar uma nova abordagem numa próxima com a parte de fala, que é bastante bacana, tá? E aqui estão meus contatos. Entrem lá no LinkedIn, me adicionem, tiverem dúvida, troquem ideia lá, mandem contatos, vamos fazer funcionar essa comunidade aí para sempre aí, tá compartilhando conteúdos. Agradeço aí a vocês pela oportunidade aí da Americana Tech Conf, espero ter atendido a expectativa de todos e sempre que vocês tiverem aí oportunidade, estou aberto a participar aí. Foi um prazer. Legal. Muito obrigada, Nisola. Uma grande alegria a gente saber que tem pessoas apoiando o evento e a gente também. Obrigada pela sua participação e até logo. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada.